Então, galera, dando continuidade aqui, ó, ao trâmite da lei orgânica, o que a gente pode ver? Pode ver aqui, ó, que a emenda à lei orgânica, ela vai ser de iniciativa do prefeito, de pelo menos 5% dos cidadãos, né? No caso, 5% é o mínimo, né? O eleitorado subscrito, então tem que ter o título de eleitor, tem que ter assinatura. E aí, pelo menos, essa galera vai dar entrada no trâmite aí da lei orgânica, da emenda à lei orgânica. E aí, essa emenda à lei orgânica ela vai para a Câmara Municipal. Nesse caso, ela é votada em 2 turnos. Repare que em cada turno, o quórum de votação é de 2 terços dos vereadores. E aí vai ficar um terço, 2 terços, né? Um terço, né? Na verdade, 2 terços no primeiro turno, 2 terços no segundo turno. Uma questão muito importante aqui é que ela, como vocês podem ver, ela não segue para publicação, ela não segue para sanção do prefeito, galera, certo? Ela, o próprio presidente da Câmara ali, ó, já vai fazer a publicação e a promulgação, né? Então ele vai fazer os ajustes finais, que é a promulgação, e também vai fazer a publicação. E aí o que que acontece, né? Só para a gente organizar aqui, então a publicação e a promulgação ela é feita pela própria Câmara Municipal. E a gente já vem aqui para a nossa questão de prova número 55, e a pergunta é: possui competência para propor projetos de emenda à lei orgânica municipal? Quem é que pode, né? Dentre essas autoridades aí, quem é que possui competência para propor esse tipo de projeto? Bom, a gente vai ter aqui, ó, vereador municipal pode propor? Não, né, galera? Porque como a gente acabou de ver, o vereador não pode propor uma emenda sozinho. A gente precisa de 1 terço lá dos vereadores. Partidos políticos com representação na Câmara Municipal? Também não. A lei não traz essa hipótese de partido político propor emenda à lei orgânica. Governador de estado? Também não. O governador de estado ele não pode propor aqui emenda à lei orgânica em âmbito municipal. Ele vai propor emenda à Constituição do Estado do Tocantins, lá no outro patamar, lá no nível acima. Quando a gente vai falando do nível de estado, aí sim o governador pode propor emenda à Constituição do Estado. Agora aqui no município não. Presidente da República também não, galera, porque a competência para propor emendas à Constituição Federal é do presidente da República, né? Quando a gente fala de União, quando a gente fala de nível federal. Agora, quando a gente fala de nível municipal, o presidente da República ele não tem essa competência, beleza? E a nossa última assertiva seria quem? Seria o prefeito. Então, o prefeito vai ter aí a prerrogativa, né, a competência para propor emendas à lei orgânica municipal. Joia? Então, a gabarito é a letra E, porque a única autoridade que tem competência para propor projeto de emenda à lei orgânica é o prefeito. Belezinha, galera? Agora vamos lá. Agora vamos lá, pessoal. Questão de prova número 56. A lei orgânica municipal não poderá ser emendada na vigência de. Aí a gente tem essas hipóteses aqui. Medida provisória, eu não lembro que a lei trouxe essa hipótese, tá? Não lembro. Festa do município, também não lembro que a lei trouxe essa hipótese. Estado de defesa, bom, eu acho que sim, porque a gente tem estado de defesa, né? E estado de sítio. Então pode ser que essa hipótese seja viável. Estado de exceção, eu não lembro que a lei trouxe a hipótese de estado de exceção. Situação emergencial, eu também não lembro que estava expresso na letra seca da lei que seria assim. Então acaba que o nosso gabarito ele fica sendo a letra C, mas por quê? Tem que ter aquela pegada de se fixar ali, né, galera? Decorar o que está na letra seca da lei, olha só. Então, nosso gabarito aqui é a letra C, de acordo com o artigo 36, parágrafo 1º, tá bom? Porque o estado de defesa, ele é uma das hipóteses em que não poderá ter emenda à lei orgânica. Aí o que o artigo 36, parágrafo 3º diz pra gente, né? Na verdade, é artigo 36, parágrafo 3º, tá, galera? Vamos desconsiderar esse umzinho aqui. A gente considera aqui o artigo 36, parágrafo 3º. Aí, olha só. A emenda à lei orgânica do município... Opa!
Pera aí, galera. Só vamos dar uma verificadinha aqui, tá? Nesse gabarito. Rapidinho, vamos aqui no artigo 36. Na verdade, é o artigo 36, parágrafo 1º mesmo. Então, vamos aqui voltar. Deixa eu corrigir aqui coisinhas, tá? Aqui. Pronto. Na verdade, é sim o artigo 33, parágrafo 1º. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai riscar aqui o artigo 36, parágrafo 3º. Vamos riscar todo ele. Beleza. E agora a gente vai vir aqui e a gente vai colocar o outro artigo. Então, a gente vem aqui, orgânica, lá. Deixa eu só copiar esse artigo pra gente. Parágrafo 1º. Copiar. Agora eu volto aqui rapidinho. Tranquilo, galera. Faz parte, né? E a gente editar aqui. Pronto. Beleza. E aí, o que diz o artigo 36, parágrafo 1º? Que a lei orgânica municipal, ela não poderá ser emendada, né, na vigência de estado de defesa. Então, ela traz aí a hipótese: estado de defesa não pode ter emenda. Não pode ter emenda também quando a gente estiver falando de estado de sítio. Então, estado de defesa, estado de sítio ou intervenção no município. Beleza? Então, são essas três hipóteses. Professor, mas estado de defesa e estado de sítio não são estados de exceção? Não são situações emergenciais? Sim, galera, mas é esse o gingado do concurseiro, e não é um concurseiro assim iniciante, né, galera? Que é o quê? Que é fixar de acordo com a letra seca da lei, porque o examinador ele cobra isso aqui exatamente, ele quer saber o jeito que está escrito aqui, ó, tá bom? O jeito que está escrito aqui, ele não quer saber se você interpreta, assim, entendeu? É aquilo, são as palavras que estão escritas na lei, e são elas que você tem que levar para marcar na prova, tá? Galera, isso aí é a maior lição, sem brincadeira. Uma das maiores lições que me levaram à aprovação foi ter essa maturidade. E pouco importa se eu interpreto de uma forma diferente ou etc. Se a questão não é interpretativa, ela está pedindo a letra seca da lei, a gente tem que marcar de acordo com a letra seca da lei, né? Isso aqui não é uma questão de prova subjetiva, por exemplo, onde você vai aprofundar, vai explicar, entendeu? Questão 57. A proposta de emenda à lei orgânica municipal será discutida de acordo com o que a gente acabou de ver, né, pessoal? O nosso gabarito aqui são o quê? 2 turnos. A gente sabe que ela vai ser discutida em 2 turnos e que em cada turno a gente vai ter a votação lá de 2/3 dos membros, né? Olha só aqui, ó, no nosso esquema, 2/3 dos votos, beleza? 2/3 em 2 turnos aqui, ó, discussão e votação, 2 turnos, 2/3. Então vamos lá para a nossa questãozinha. Ela diz aqui que ela vai ser em 2 turnos, é exatamente isso. Está aí no artigo 36, parágrafo 2º, 2 turnos. A proposta será votada em 2 turnos. Joia? Agora, vamos para a questão de prova número 58. E a pergunta é: a proposta de emenda à lei orgânica municipal será discutida em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver no mínimo, ou seja, né, qual é o quórum, quantos votos tem que ter. E aí, como a gente acabou de ver ali na questão acima, o quórum de aprovação da proposta de lei de emenda, proposta de emenda à lei orgânica é o quê? É 2/3. Beleza? Isso aí está aqui no artigo 36, parágrafo 3º, in fine, né, que é a parte final, e ele diz que a proposta de emenda à lei orgânica deverá ser votada por 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Então vamos aqui para o nosso artigo 36, parágrafo 2º. Aí você vê aqui, ó, a proposta será discutida em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver no mínimo 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Belezinha, galera? Então, tranquilo. E a gente já passa para a nossa próxima questão. Questão de prova número 59. Não será objeto a proposta de emenda tendente a abolir, exceto. Opa! O examinador cobrou exceto. Então, na verdade, ele quer saber o contrário daquilo que ele está perguntando. Então, olha a pergunta. Não será objeto de emenda tendente a abolir.
Ou seja, até aqui ele queria saber o que não pode ser tratado por emenda. Quais são os assuntos que não podem ser tratados por emenda? Só que na hora que ele coloca exceto, na verdade ele está querendo saber o que pode ser tratado por emenda. Ou seja, tudo aquilo que não for proibido poderá ser tratado por emenda. A gente viu as hipóteses lá de temas que não podem ser tratados por emenda à lei orgânica, que são as cláusulas pétreas, né, galera? Olha aqui, ó. Não será objeto de emenda. Integração do município à Federação Brasileira, o voto direto, secreto, universal e periódico, independência, autonomia e harmonia dos poderes. Então, lá na nossa questão, se ele falar que algum desses aqui não será objeto, né, exceto, a nossa questão está errada, né, porque ele quer o quê? Ele quer o que pode ser tratado, ele não quer o que não pode ser tratado. Então, vamos lá? Então, não será objeto, exceto. Bom, então o que é? Então, de fato, o que é que pode ser tratado, né? Quais são as opções lá na questão que são assuntos que podem ser tratados por emenda à lei orgânica? Bom, a independência dos poderes. Não marco, porque a independência dos poderes não pode ser objeto, beleza? Então, a gente não marca. A harmonia entre os poderes, a gente também não marca. O voto direto, secreto, universal, periódico e popular. Tô na dúvida, eu não lembro se tem popular no voto. Autonomia dos poderes do município também não marca. Independência, harmonia, autonomia entre poderes, isso não pode, tá, galera? Ser tratado por emenda. Então, se eu marcar aqui, eu tô falando que pode, né? Porque ele quer a exceção. Ó, a integração do município à Federação Brasileira também não pode. Por quê? Porque porque na verdade aí não existe o direito de secessão, né, de se separar da República Federativa Brasileira. Então acaba não será objeto a proposta de emenda tendente a abolir, né? Acaba que o nosso gabarito vai ser a letra D. Sabe por quê? Porque o voto direto, secreto, universal e periódico não pode, né? Só que quando ele coloca popular, ele foge da letra seca da lei. Entendeu? Então, olha só, a letra D, ó. A característica de popular não pertence ao voto. Logo, todas as demais correspondem a hipóteses que não poderão ser temas propostos por emendas à lei orgânica, né? Ou seja, né? A letra A, a B, a C e a E não são objetos de proposta de emenda tendente a abolir, certo? Mas a D não se encaixa, né, entre essas hipóteses que não são objeto. Por quê? Porque o voto popular, né, essa questão do voto ser popular, ele não está previsto lá na lei. Beleza? A lei usou outro termo para tratar disso, ela usou o termo universal. Se a questão viesse até aqui, ó, até periódico, aí sim, tudo bem. Mas como ela trouxe o popular, então ela acaba sendo nosso gabarito, beleza? Aí, olha só, de acordo com o artigo 36, parágrafo 4º da Lei Orgânica, ele diz, ó, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a integração do município à Federação Brasileira, o voto direto, secreto, universal e periódico, a independência, autonomia e harmonia dos poderes do município. Então acaba que a gente vai aí pela letra seca da lei, porque ele incluiu mais um que não está previsto aqui, tá bom? Que é o termo popular. Questão número 60. A matéria constante de emenda rejeitada, havida por prejudicada, poderá ser objeto de nova proposta da mesma sessão legislativa? Bom, galera, em relação a esse assunto, é bom a gente ter em mente o princípio da irrepetibilidade. Fica, se aquela matéria foi rejeitada, se aquela matéria foi prejudicada, ela não pode ser mais votada no mesmo ano, beleza? Ela só pode ser reapresentada no ano que vem. E aqui, o que acontece, né? Exatamente isso. Isso aplica demais para a emenda. Porque no caso da emenda, olha só o que vai acontecer, né? Ó, a questão fala, ó, a matéria constante de emenda rejeitada, havida por prejudicada, poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão? Errado, porque de acordo com o princípio da irrepetibilidade,
só pode ser objeto de nova apreciação no outro ano. E é exatamente isso, ó. A proposta de emenda rejeitada, considerada prejudicada, não poderá ser proposta na mesma sessão legislativa. Artigo 36, parágrafo 5º. Então tá, pessoal. Beleza, né? Vamos lá aqui, vamos dar continuidade à nossa gravação. Olha só. A proposta de emenda rejeitada, considerada prejudicada, ela não poderá ser proposta na mesma sessão legislativa, como a gente está conversando. Isso aqui é o princípio da irrepetibilidade, certo? E o princípio da irrepetibilidade é isso. Ele traz exatamente essa ideia para a gente. E ele está previsto aí no artigo 30, parágrafo 5º da Constituição. Da lei orgânica, na verdade. Certo, galera? Vamos lá. Seguinte. Proposta de emenda rejeitada, considerada prejudicada, ela não poderá ser proposta na mesma sessão. Esse é o princípio da irrepetibilidade, de acordo com o artigo 36, parágrafo 5º da Lei Orgânica Municipal. E aí, a gente entra na discussão referente às leis, né? Porque além da lei orgânica, existem outras leis que são leis ordinárias e as leis complementares que também são analisadas ali, também são criadas na Câmara Municipal. E aí, o que que acontece, né? A gente já tem uma diferença aqui logo de cara. A diferença é que qualquer membro da casa pode propor uma lei. Então, o vereador sozinho pode ir lá e propor, beleza? A diferença também é que qualquer comissão pode propor uma lei. Então, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça pode propor, a Comissão de Finanças pode propor, a Comissão de Defesa dos Direitos dos Consumidores pode propor uma lei, o prefeito também pode propor uma lei e, por último, os cidadãos, através da famosa iniciativa popular, aonde será apresentado um projeto de lei subscrito com, no mínimo, 5% do eleitorado municipal. E aí essa proposta é uma proposta articulada. Por quê? Porque tem que ter a identificação dos assinantes, tem que ter lá o nome completo e o número do título de eleitor. Afinal de contas, ele precisa, né, ter essa capacidade eleitoral mínima aí, estar regular com as suas obrigações eleitorais para que ele participe do projeto de iniciativa popular. Então, o projeto de iniciativa popular não é qualquer do povo, beleza? Mas é qualquer cidadão, que a pessoa tem que estar regularizada com, com as suas questões eleitorais, entendeu? Então, enquanto ela não tiver capacidade eleitoral, não tiver ali pelo menos 16 anos, ela não pode participar, por exemplo, da assinatura de um projeto de lei iniciativa popular. Beleza? Aí tá. Aí quando a gente começa a falar das leis, a primeira lei que a gente tem que falar são as leis complementares. Sabe por quê? Porque olha só, a lei ela vai trazer os assuntos que devem ser tratados através da lei complementar. Mas ela não vai trazer os assuntos que devem ser tratados por lei ordinária. Porque o raciocínio vai ser mais ou menos assim, ó. Olha, eu vou falar os assuntos que tem que ser tratado por lei complementar. Se o assunto que vocês forem tratar não tiver aqui, dentre esses assuntos que devem ser tratados por lei complementar, a única coisa que vai acontecer, a única coisa que vai sobrar é ele ser tratado por lei ordinária, ou seja, eu vou trazer as hipóteses específicas de lei complementar. Meu filho, se não for aqui, vai ser lei ordinária, entendeu? É o que a gente chama de caráter residual. A gente traz o que a gente quer que seja feito de uma forma, tudo que sobrar e não se encaixar aqui vai ser feito da outra forma. A moral da história, a lei traz tudo que é para ser tratado como lei complementar e aquilo que sobrar que não se encaixar aqui será tratado como lei ordinária. Para começo de conversa, a aprovação da lei complementar ela acontece por meio de maioria absoluta, tá, galera? Como nós temos 19 membros da casa, a gente tem que fazer lá o famoso 50 mais 1. 50% mais 1. Você que é bom de matemática, você já vai aí fazendo a sua divisão. Eu que não sou bom de matemática, eu vou pegar aqui a minha calculadora, tá? 50% mais 1. E aí, de boa aqui, né? Tranquilão. 50, na verdade, nós temos 19 vereadores, né? 19 dividido por 2 é igual a 9, mais 1 é igual a 10,5. Então, nós teremos que ter aqui pelo menos, né? Pelo menos
11, né? Porque a gente vai arredondar, né, galera? A gente não vai trazer para baixo. Eu não vou arredondar para menos, né? A gente está falando de um projeto de lei. A gente não pode abrir a lei orgânica, não traz essa exceção de arredondamento para baixo. Então, obviamente, né? Já que fica 10,5, a gente arredonda para cima 11, né? O quórum de aprovação de uma lei é uma coisa séria, é uma coisa rígida. Então tá. Então a gente tem aqui essa maioria absoluta, beleza? E aí, tá lá previsto no artigo 41. Então deixa eu só marcar aqui, ó, pra gente, para ficar organizadinho. Leis complementares é o que a gente está falando, né? O quórum de aprovação é maioria absoluta, que na casa dá 11. Agora eu vou até fazer uma ressalva. A gente coloca esses números aqui só para fins didáticos, porque na sua prova, geralmente é bem raro ele cobrar o número de parlamentares para aprovar. Ele cobra assim, maioria absoluta, maioria sim, maioria qualificada, 2/3, ele cobra isso, a letra seca da lei, né? A lei, ela não traz o número de vereadores que vai precisar para cada situação. Ela sempre traz maioria absoluta, maioria simples. Por quê? Porque o número de vereadores pode mudar de acordo com o crescimento populacional. Lá no começo, Palmas tinha 17 e agora não tem 19. Então a lei ela não pode trazer de forma específica, entendeu? Então acaba que o interessante da prova é você saber o número de vereadores que Palmas tem hoje, de acordo com aquilo que está registrado na lei orgânica, e o quórum de aprovação da forma exatamente como está escrita na letra seca da lei. Não precisa ficar fazendo essa continha, entendeu? Então tá, olha só. Quais são as matérias que são tratadas por lei complementar, né? São matérias mais rígidas, envolve um quórum de maioria absoluta. Então a primeira matéria é o quê? Tributos, quando estiver falando do Código Tributário Municipal. A segunda matéria é o quê? São obras e edificações, quando estiver falando aí das obras e edificações do município. A terceira matéria é o Estatuto dos Servidores, beleza? Que também a gente vai estudar em um outro curso. Eu não sei se você é aluno aqui do meu curso completo ou você adquiriu por matéria, né? Mas se você adquiriu por matéria, saiba que tem um curso de lei complementar também. E se você adquiriu o curso completo, a gente vai ver lá a lei complementar 008, né? Que fala sobre que na verdade é o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Palmas. É uma lei complementar, né? E aí os direitos dos servidores eles devem ser tratados por lei complementar. O plano diretor também, galera. O plano diretor é um instrumento muito importante, principalmente, por exemplo, vocês que fazem parte de famílias, ou até vocês mesmos trabalham com construções, trabalham com engenharia, tem várias regrinhas que tem que seguir, né? Por exemplo, aqui, lá em Palmas, na verdade, né? Sempre confundo porque eu fiquei muito tempo lá, hoje eu estou em Gurupi, mas lá em Palmas, você pode ver que os prédios, eles têm aqueles prédios comerciais, eles têm um padrão a seguir, né? Ele vem mais fininho assim, e aí só em cima que ele fica maior, certo? E isso é o que? Isso é instituído pelo plano diretor. Quantos andares podem ter, isso tudo é instituído pelo plano diretor. Bom, zoneamento urbano e ocupação do solo, né? Então, zoneamento urbano é tudo isso sobre como é que vai ser zoneado, como é que vai ficar a distribuição de energia, água, luz, né? Quais são as regras que vai seguir? Vai ser por poste, vai ser subterrâneo, entendeu? E ocupação do solo também, que são as construções, coisas mais específicas que dependem de autorizações específicas e etc. A concessão de direito real de uso, né, galera? O que é a concessão do direito real de uso? É quando você pega uma propriedade, um imóvel, e você entrega para uma pessoa e que ela pode se tornar dono, como por exemplo a propriedade, ou você dá posse para ela, né? E ela pode ali ficar o resto da vida usando, que é o que acontece quando a gente aluga alguma coisa, certo? O usufruto, que por exemplo, a pessoa apesar de não ser dona, ela recebe os rendimentos daquele imóvel. Então são ônus bem rígidos que recaem sobre aquele imóvel, né, sobre aquele terreno, e eles são decisivos, né? Porque, poxa, pode ser que a pessoa seja usufrutuária pelo resto da vida. Então são aí 80, 60 anos como usufrutuária daquele imóvel. Então essas decisões são decisões mais rígidas, então elas devem ser tomadas
através de lei complementar. Beleza? Alienação de bens imóveis, né? Que vai ser aí a venda de imóveis, etc. E aquisição de bens imóveis também, galera. Inclusive por doação com encargos. Como é que funciona, né? Essa aquisição de bens imóveis por doação com encargos. O particular está devendo lá ao município, não pagou os impostos, por exemplo. Ele fala assim: não, vou te dar aqui vou te dar aqui a minha casa em troca do abatimento dessa dívida aí, entendeu? Então é mais ou menos isso. E autorização para obtenção de empréstimos. Então são esses, galera, os temas aí que a gente vê que são tratados por lei complementar. Se não tiver dentro desses temas, vai ser lei ordinária. E a gente vem aqui para nossa questão de prova número 61, ó. Possuem competência para leis ordinárias e complementares, né? E aí, desses aí, quem são os que possuem competência para propor as leis ordinárias, para propor as leis complementares? E aí vem aqui a primeira perguntinha. Qualquer membro da prefeitura? Não, galera. Só o prefeito que pode propor, o secretário não pode propor, essa galera não pode propor. Letra B. Cidadãos, desde que o projeto de lei subscrito no mínimo com 3%. Errado, né, galera? A gente sabe lá que é 5%. Mesa da Câmara Municipal. A lei não trouxe mesa, né? Ela trouxe pra gente comissão. E comissão é diferente de mesa, tá, galera? As comissões que decidem sobre determinados assuntos é bem diferente da mesa. A mesa é quem? É o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. Eles são responsáveis por questões de gerenciamento dos trabalhos, né? Gerenciar a formação das comissões, gerenciar os trabalhos ali. É como se eles fossem eles fossem o chefe de gestão de pessoal dos vereadores, entendeu? Agora, a mesa é diferente da comissão. A mesa não pode propor, mas a comissão pode propor. Qualquer membro da casa? Sim, galera, é a vantagem, né? O parlamentar, ele pode propor sozinho uma lei ordinária e até mesmo uma lei complementar. Então fica aqui sendo o nosso gabarito, né? E só para fechar, a letra E, qualquer secretário municipal não pode. A gente viu que lá do executivo o único que pode propor é o prefeito. E a gente vem aqui para a nossa letra D, para o nosso gabarito. O gabarito é a letra D. Por quê? Porque dentre as opções presentes, a única, de acordo com a lei, é a de qualquer membro da casa, ó, de acordo com o artigo 37. E a gente vai ler agora o artigo 37. Me acompanha aqui, ó. Artigo 37. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, ao prefeito e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição Federal e nesta lei orgânica. Beleza? Então tá aqui. Eu vou até destacar pra gente aqui quem é que pode, ó. Comissão, membro, prefeito, cidadãos. Beleza, galera? Então tá. Então vamos aqui para nossa questão número 62. Não será objeto a ser tratado por lei complementar. Então, a gente viu lá, ó, Código Tributário Nacional, ele é tratado por lei complementar, então a gente não marca. A gente viu lá também que o Estatuto dos Servidores é tratado por lei complementar, então a gente não marca. Nós vimos também que o Plano Diretor é tratado por lei complementar, então a gente não marca. E lá nós vimos que a aquisição de bens imóveis é tratado por lei complementar. Só que em momento nenhum a lei falou pra gente que bens móveis devem ser tratados por lei complementar. Em momento nenhum ela falou isso. Então, já que a lei não falou, não será objeto. Entendeu? Então, não será objeto. A letra D, porque não está previsto na lei. Vamos ver o que diz aqui nosso gabaritinho, letra D. Então, ó, nota-se que em nenhuma hipótese a lei trouxe a possibilidade de tratar sobre as matérias atinentes a bens móveis, tá, galera? Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui, tá? Deixa eu só tirar esse izinho aqui. Pronto. Bens móveis, meio de lei. Tá? Aí tá aí o artigo 38. Vamos dar uma lida bacana aqui pra gente. Ó. São leis complementares as concernentes, né, as que tratam sobre as seguintes matérias. 1. Código Tributário do Município. 2. Código de Obras e Edificações. 3. Estatuto dos Servidores Municipais. 4. Plano Diretor do Município. 5. Zoneamento Urbano sobre Direitos de Uso e Ocupação do Solo. 6.
concessão de direito real de uso. 7, alienação de bens imóveis. Né? Aí aqui já fica sendo nosso gabarito, porque a gente vê que não tem bens móveis, só imóveis. 8º, aquisição de bens imóveis, inclusive por doações com encargos. E na verdade aqui é 7º, né? E 8º, não, na verdade aqui é 8º, aqui é 9º. E 9º, autorização para obtenção de empréstimos. Beleza, galera? Então, são esses os temas tratados por lei complementar. E agora a gente vem aqui falar sobre as leis ordinárias, pessoal. Olha lá. As leis ordinárias entram naquelas regras que a gente acabou de conversar. Tudo que não for tratado por lei complementar será tratado por lei ordinária, tá bom? Isso aqui é uma característica que a gente chama, não é nem no direito, né? É na vida, assim, ó. É residual. Tudo que sobra é residual. Tudo que é subsidiário. Não é subsidiário, não vai ser tratado por lei complementar. A gente vai tratar através de lei ordinária, tá bom? A aprovação, ela acontece por maioria relativa, então é mais fácil aprovar uma lei ordinária do que aprovar uma lei complementar, porque a maioria relativa é 50% mais um dos presentes na casa, entendeu? Então, quando a gente tem lá 10 vereadores presentes, vai ser o quê? 11, que tem 11 não, 6, né, para aprovar. Tá presente 10, 50% mais um dos presentes, quanto é que é? 5 mais 1, 6 vereadores aprovam aquela lei ordinária. Isso vai variar, entendeu? Por isso que ela é relativa, porque ela fica variando ali, ó. Se tiver presente só 8, bom, metade é 4, a gente vai precisar de 5, entendeu? Então é bem mais fácil aprovar uma lei ordinária. Beleza, galera? Lembrando o seguinte, aquele bizu que eu te passei lá no começo, quando a gente estava começando a falar aqui das leis. Primeiro eu tenho que abrir a sessão. Para eu abrir a sessão, eu preciso ter 1/3 dos membros. Beleza? Aí depois que a sessão for aberta, a gente vai abrir as votações. E dependendo de cada tipo de votação, ela tem um quórum diferente, tem turnos diferentes. Agora atenção, ó, aqui na Câmara acontece um negócio muito interessante que eu também não tinha conhecimento quando eu estudava Direito Constitucional Federal. Por quê? Porque os projetos de lei aqui, eles serão aprovados em 3 turnos de votação. Tá bom? Então eles são aprovados em 3 turnos. E o que acontece? Em 10 dias úteis, o presidente da Câmara envia para o prefeito. Aí isso aqui vai sendo o trâmite, né? Aprovou em 10 turnos. Aí depois que aprovou, o presidente da Câmara vai lá e envia para o prefeito. Beleza? Então é isso. Ó. Aprovou a lei, tem 10 dias para enviar para o prefeito. Depois o prefeito tem 15 dias úteis. E vai aprovar ou vai rejeitar. Beleza? Aqui no processo legislativo a gente fala que ele vai sancionar. Então ele pode sancionar, e aí na hora que ele for sancionar, ele vai falar o porquê que ele sancionou, e ele tem 15 dias úteis para fazer isso, beleza? E se o prefeito não falar nada dentro desses 15 dias? Nós teremos o fenômeno, né? Aquilo que é lembrado como sanção tácita. Se ele ficou em silêncio, presume-se que ele aceitou, beleza? Só que em contrapartida, como ele também pode sancionar, ele também pode vetar. E quando ele for vetar, é porque ele considerou aquele projeto de lei inconstitucional, beleza? Ou contrário ao interesse público. Mas, professor, o que pode ser contrário ao interesse público? Não sei, galera. Isso o prefeito que vai dizer na fundamentação dele. Ele vai falar assim, ó, esse projeto de lei é contrário ao interesse público por causa disso, daquilo outro, entendeu? Não existe um critério definido. Não era muito fácil assim, não é tão objetivo assim, né? Mas o que você precisa saber para a sua prova são essas hipóteses. Quais são os casos? Quais são os porquês que o prefeito vai vetar? Primeiro, inconstitucional. Segundo, contrário ao interesse público. Só isso que você precisa saber. Aí olha só, o que vai acontecer depois, né, disso aí? Ele vai vetar e ele vai comunicar as razões do veto em 48 horas. Então, ó, primeiro ele veta, porque ele considerou inconstitucional ou considerou contrário ao interesse público, beleza? Aí depois ele vem e vai comunicar. Desculpa, galera, vamos lá. Depois ele vem, vai comunicar ao presidente da Câmara os motivos do veto em até 48 horas.
tá bom? E esse veto ele tem que ser sempre justificado. E o que acontece? Se ele não vetar o projeto de lei totalmente, ele vai vetar de forma parcial. Só que quando ele for vetar de forma parcial, ele não pode vetar uma palavrinha, entendeu? Porque olha só, o veto ele tem que ser integral do artigo, do parágrafo, do inciso ou da alínea, tá, galera? Então, olha só, se a gente vir aqui na nossa lei orgânica, vamos supor que ele vai vetar aqui a lei orgânica. Ele não pode vir aqui, ó, e vetar, por exemplo, né? Ele não pode vir aqui, ó, e vetar assim, ó, a palavra não. Entendeu? Ele não pode vetar somente a palavra não. Ele tem que vir e vetar isso aqui tudo, ó. Tem que ser integral, galera. É isso que a lei quis dizer pra gente, ó. O veto tem que ser o quê? Tem que ser integral, tá? Então é isso. E aí, se for... Isso aqui é um parágrafo, né? Mas se for um inciso aqui, ó, que é o romano, mesma coisa. Tem que ser integral. Se for um artigo aqui, ó, artigo 36, mesma coisa. Tem que ser tudo integral. Beleza? Então é isso. Vamos lá, né? Continuando. Aquilo que for aprovado, o que vai acontecer, né? Ele vetou algumas partes e aquilo que for aprovado, as disposições aprovadas. Não, ele vetou, né? Beleza. Mandou para a Câmara, foi aprovado. E aí o que acontece? Aquelas disposições elas terão o mesmo número da lei original, né? Para poder ficar ali organizado, a lei trouxe esse requisito. Eu nunca vi cair isso em prova, mas só a título de curiosidade. Fala-se que quando volta para a Câmara, continua ali conservando o mesmo número da lei original, justamente para manter essa congruência, né? Essa facilidade, certo? Então não é porque alterou, modificou que vai mudar o número da lei. Continua ali a lei original, beleza? Então tá. O veto vai ser apreciado pela Câmara, né? A Câmara tem até 30 dias para apreciar esse veto do prefeito. E esse prazo ele não corre no recesso, tá, galera? Então, olha só. É 30 dias para apreciar e esse prazo ele não corre no recesso. Beleza? Então, vamos lá aqui para a nossa questão número 63. Em caráter residual, será proposto projeto de lei ordinária fora das hipóteses previstas para serem editadas por lei complementar. Beleza, é isso que a gente viu. A lei ordinária tem caráter residual, subsidiário, ou seja, tudo que não for tratado por lei complementar será tratado por lei ordinária. Mas nota-se, portanto, que o quórum de votação para aprovação é de... O que eu preciso para aprovar uma lei ordinária, né? Quantos vereadores eu preciso? Eu preciso de maioria relativa? Eu acho que sim, galera. Eu acho que o nosso gabarito aqui vai ser essa tal dessa maioria relativa. Mas a gente tem aqui, né? Letra B, maioria absoluta não, porque maioria absoluta é lá para lei complementar. Maioria qualificada eu não lembro da lei orgânica utilizando esse termo. 2/3 eu lembro só para emenda, então eu não marco. E 3/5 eu também não lembro em nenhum momento a lei orgânica utilizando 3/5. E acaba que o nosso gabarito é a letra A. Olha só, diferente das leis complementares, o quórum de aprovação das leis ordinárias ele é um quórum de maioria relativa, né? Também chamada de simples. Isto é, a maioria dos votos dos que se encontram presentes na casa. Agora a gente vai aqui para a nossa questãozinha número 64. Ela diz, ó, o quórum de aprovação para as leis complementares será D, né? Pronto, ó, beleza. É maioria relativa? Não, galera, a gente viu que maioria relativa é para a lei ordinária. É maioria absoluta? Acredito que sim. Eu tô achando que a letra B é o nosso gabarito. Mas vamos ver aqui, ó, vamos continuar. Maioria qualificada, também não lembro da lei falando disso. 2/3 é para emenda, lei orgânica. 3/5 também não lembro da lei falando 3/5. Vamos ver o gabarito? Gabarito letra B, ó, certo? Maioria absoluta. Então, para aprovar a lei complementar, maioria absoluta. Ó. Neste caso, temos uma hipótese de maioria absoluta, de acordo com o artigo 41. Aqui que o artigo 41 diz, ó, ele diz, as leis complementares exigem para sua aprovação voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. Beleza? Joia? E aqui a gente começa a falar mais aí um pouquinho do veto, tá bom?
E aí, o que a gente tem do veto aí? Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aqui no tempo de aula. Bom, a gente já tem 39 minutos, tá, galera? Então, para não ficar muito grande, eu vou finalizar por aqui. Vem depois aí na nossa próxima aula falando a respeito do veto. Um abraço, até logo.